Meu boa noite, então, oficial, né, para essa turma 7 do programa Paraná Empreende Mais. Eu já conversei com o pessoal aqui, mas a gente vai manter a gravação, né, para o pessoal que vai estar assistindo. Então, boa noite, né, bom dia, boa tarde para quem está assistindo também a gravação. Então, eu sou a professora Dora, vou me apresentar para vocês, né, falar um pouco da minha formação e das minhas experiências para vocês me conhecerem melhor. Então, eu sou administradora formada pela Unicentro também, atuo como analista de inteligência comercial em um grupo supermercadista. Então, assim como a Júlia, também eu tenho um segundo emprego. Então, vocês vão ver aqui ao longo das aulas que eu vou trazer bastante exemplos sobre essa minha experiência para vocês. Também sou pós-graduanda em empreendedorismo e inovação, né, motivada aqui pelo programa Paraná Empreende Mais, para trazer mais conhecimentos para vocês também. E, além disso, né, eu tive também uma experiência com empreendedorismo, onde eu atuei na incubadora de negócios Irati, a INET. Então, pessoal, eu vou dar uma explicação rapidinha para vocês do que é uma incubadora de negócios, porque é algo que não é tão conhecido, muitas vezes, mas o pessoal que está na área acadêmica, às vezes, conhece melhor, mas é algo que eu mesma que estava na faculdade fui conhecer lá só pelo final da graduação, né, quando inaugurou essa incubadora de negócios. Porém, no módulo 4, vocês vão tratar, né, no módulo de inovação, o professor Neri aborda muito essa questão das incubadoras. Que assim como o programa Paraná Empreende Mais também é uma instituição que está com o objetivo de apoiar, né, e desenvolver os empreendedores, capacitar os empreendedores, né, como a prof. Júlia comentou na aula dela do quanto que é importante essa capacitação. Então, a incubadora de negócios funciona como, pessoal? Incubadora normal, né, é incubadora de recém-nascido, né, de neném. Qual que é o objetivo que tem essa incubadora? Né, é prover fontes para que essa criança consiga sobreviver, né, até ela ter condições, se fortalecer para ela conseguir sobreviver sozinha, né, para que seus órgãos funcionem bem sem ela precisar desse auxílio dessa incubadora. Então, a incubadora de negócios segue a mesma lógica, né, mas o ponto de ação é a ideia de um negócio ou um negócio que está começando, né, que está no primeiro ano de atuação, né? Por que, né, essa instituição tem esse objetivo de atuar ali nessa fase inicial? Porque vocês devem, né, de saber, pessoal, quem está empreendendo já, quem abriu o seu negócio, quem tem empreendimento há anos, que o começo não é fácil, né? Que a gente não sabe muito para que lado olhar, o que fazer, quais são as atitudes certas, né? Normalmente, quem não tem uma formação na área de administração, né? Quem não tem nenhum curso de gestão, não tem essa ideia do que fazer. Você vai meio no escuro, né? Nos erros e acertos, testando. E é muito difícil quando você não tem um apoio, né? Como eu mencionei, às vezes a gente tem algum problema e não vai ser o marido, né, a esposa, o pai, a mãe que vão conseguir entender o que a gente está passando. Então, por isso, pessoal, é muito importante que a gente forme uma rede de apoio, né? A Valéria já com certeza pega o gancho, o quanto que é importante para um paciente, né, ter uma rede de apoio, que a gente diz, para a questão psicológica, assim para um negócio, para um empreendedor, também é fundamental que ele tenha uma rede de apoio voltada especificamente para essa área. Então, o quanto que é importante termos profissionais capacitados, prontos para auxiliar vocês, né, e pessoas que também estejam empreendendo, porque vocês normalmente compartilharão dos mesmos problemas e das mesmas questões, e assim vocês podem se fortalecer e trocar conhecimento, né? Então, essa incubadora tem esse objetivo, né, de estar dando esse suporte aqui no início do negócio, né? Assim como nós temos o objetivo também, né, de capacitar vocês, de fornecer esse conhecimento e ser essa rede de apoio. Então, além, né, do programa Paraná Empreende Mais, para quem está começando o negócio, eu super recomendo que vocês procurem nas incubadoras de negócio. Nós temos aqui
em Irati, a INET, que ela está situada na Unicentro, e também temos em Guarapuava a Integ, que também está situada na Unicentro. Mas também, né, deve ter outros polos ali de inovação, de incubadoras em outras regiões, porém eu não tenho conhecimento, mas o professor Neri vai trazer para vocês. Então, eu somei nessa experiência ali em um ano trabalhando, né, em contato com os empreendedores, que com certeza vai agregar também para os conteúdos que eu vou passar nas aulas. Certo, pessoal? Então, pegando o gancho aqui da nossa participação, né, da psicóloga Valéria, vou dar algumas explicações do porquê que eu chamei ela para fazer a contribuição, né, dessa área da psicologia. Ué, né, professora? Que você foi enfiar psicologia no curso de empreendedorismo? Será que tem a ver, pessoal? Tem muito a ver. Não só para empreendedorismo, mas para a vida da gente como um todo, né? Então, levem essa aula para a vida. Vejam e revejam quantas vezes for necessário, porque é sempre a gente precisa estar pensando nas questões psicológicas quando a gente vai implementar principalmente processos de mudanças e para fazer a gestão da nossa vida como um todo, né? Para a gente se portar enquanto indivíduos e vocês, enquanto empreendedores, isso é fundamental, porque para pequenos e microempreendedores, o negócio é vocês, né? Normalmente vocês estão ali fazendo quase que tudo sozinho. Então, se vocês não estão bem, se vocês não conseguem ter um autocontrole, né, o negócio de vocês não anda. Então, é por isso que eu trouxe, né, essa participação. Então, o comentário que eu vou fazer, a participação especial da Doguinha da Valéria na aula. Pessoal, ao longo do curso, vocês terão, né, inúmeros insights, inúmeros conhecimentos, inúmeras teorias, muitas vezes novas para vocês, né, que vocês não estão acostumados. A Júlia já comentou o quanto que a questão de capacitação é importante para o empreendedor e como é algo, um ponto crítico, pessoal, que é determinante muitas vezes que não depende de você ter uma boa habilidade, de você saber fazer, que na aula que eu vou deixar gravada para vocês, vocês vão ver bem nesse conteúdo mais a fundo. Às vezes não é tão importante você saber fazer quanto você ter uma gestão forte, quando você tem essa capacitação, esse conhecimento de gestão. E isso é o que muitas vezes os empreendedores pecam, né? E a gente tem ali cenários bem tristes de altas taxas de mortalidade para empreendedores em fase inicial do negócio. Então, o que acontece, pessoal? Né, a gente é comum, dando um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu vou abrir um negócio de fotografia. Então, o que passa a ser o meu objetivo? Aprender a fotografar, editar, né, as fotos, saber montar uma composição, saber direcionar os meus clientes, né, entregar um resultado perfeito em termos de técnicas de fotografia. Né? Normalmente a gente tem essa tendência, voltar para a parte técnica, né, voltar para a parte de execução. Só que onde a gente acaba pecando, né, na área de gestão, certo? Então, como o curso, quem ainda não observou essa área de gestão e está tendo um primeiro contato agora, né, vai vir aquela chuva de insights, aquela chuva de ideias. E você olha e pensa, meu Deus, eu não estou controlando nada, não estou fazendo gestão de controle financeiro, né, de contas a pagar e a receber. Meu Deus, tem um monte de coisa, né, uma enxurrada de coisa para mudar. Aí o que você acaba fazendo? Querendo mudar tudo da noite para o dia. Né? Você pensa, meu Deus, eu estou perdendo tempo, tá todo mundo mais adiantado do que eu, né? Entramos ali na parte da comparação que a Júlia falou, né? Às vezes se compara com outro empreendedor e pensa, meu Deus, então eu estou perdendo tempo, tem que correr, né? Então é muito importante o que a Júlia falou de lembrar, né, que a caminhada é vocês com vocês. Né? Vocês têm que ser 1% melhor em relação a vocês mesmos, não em relação ao caminho, ao processo do outro. Né? Isso é muito importante. E o que acontece, pessoal? Vou dar um exemplo bem clássico. Digamos que eu sou uma pessoa sedentária, que não pratico nenhuma atividade física. Aí eu vou
ter o conhecimento. Pesquisei que se eu não praticar atividade física, se eu não ter um condicionamento físico bom, a minha qualidade de vida cai muito e as minhas chances de viver por muitos anos caem muito. Então eu me desespero. Meu Deus, eu preciso implementar essa mudança enquanto antes, porque senão eu não vou sobreviver por muitos anos, né? E a minha qualidade de vida vai cair, eu não vou ter saúde, né? Eu sei que eu preciso fazer atividade física. Agora, o que eu coloco como meta para mim, a mudança? Correr 5 quilômetros todas as manhãs. Então, hoje eu não faço nada, mas a partir de amanhã, vou arregaçar as mangas, né, levantar da cama, vestir meu tênis de corrida e correr 5 quilômetros. Pessoal, qual a chance disso dar certo? Qual a chance de eu conseguir correr os 5 quilômetros e muito mais de conseguir manter essa corrida de 5 quilômetros a longo prazo, né? Já temos a resposta aqui, que eu acredito que muitos de vocês tentaram fazer isso. Não faz nenhuma atividade física, parte para academia todos os dias, 1 hora, né? A gente não dá conta, né? Infelizmente, a gente tem uma capacidade física, né, também que a gente tem que levar em consideração e levar em considerações os nossos padrões mentais, né, que é o que a gente vai abordar com a Valéria. A gente tem um padrão mental de ser sedentário. E eu vou querer da noite para o dia, né, correr ali os 5 quilômetros. E essa lógica funciona, pessoal, para a aplicação das mudanças, das ideias que vocês terão ao longo dos conteúdos do curso. Vocês têm que respeitar o processo de vocês, né? Não querer implementar as coisas da noite para o dia. A gente precisa implementar mudanças de pensamento, de hábito, de forma sustentável. Porque o que acontece? Você vai, o primeiro dia, você até consegue correr os 5 quilômetros, mas aí no segundo e no terceiro você vai perdendo a constância, você se assusta com aquela meta gigantesca que você colocou para si mesmo e acaba procrastinando, deixando de lado. Né? Você olha, não é demais para mim, melhor eu nem tentar. E você acaba desistindo. E isso, pessoal, por que eu falo para vocês não levarem somente para os negócios de vocês, para os empreendimentos? Levem esse conselho para a vida, né? Porque a gente acaba pecando em qualquer mudança que a gente queira fazer, seja comportamental, seja mudança em tudo, né? Em hábitos, em implementação de hábitos saudáveis. Então, né, a gente tem que ter esse autocontrole, né? Por isso que eu trago a disciplina é controles de gestão. A professora vai trazer ali 10 exemplos, né, de controles de gestão. Vocês não podem, né, sair no dia seguinte implementando os 10. Então, vamos com calma, vamos respeitar o nosso tempo, né, nosso tempo de mudança, nosso tempo de adaptação. Aplica vai com calma, né, testa por 1 mês, vê como você se saiu. No segundo mês, aplica mais e assim vai até você conseguir implementar os 10, né? Que não vai ser, acho que 10 que vocês vão implementar. Mas até vocês conseguirem, né, fazer o processo de mudanças que vocês querem. Prof. Ju, você gostaria de falar alguma coisa? Você abriu a câmera? Não, eu só queria comparar, na verdade, né? Você falou do exercício ali, a gente faz a mesma coisa com dieta, né? A gente vai lá, muda a dieta, só vou comer salada, a vida inteira comer hambúrguer, só hambúrguer de lanche de noite, agora só vou comer salada. Aí o infeliz passa fome 1 mês, depois ali não dá conta. E a gente faz isso com os negócios. Às vezes a gente quer começar grande na nossa empresa, já quer começar dando umas passadas, uns pulos que o colega da esquina faz e a gente não dá conta. Não dá conta porque a gente não está capacitado ainda o suficiente. Tem que ir de passinho em passinho. E isso que é a forma saudável de crescer. E aí, é a mesma coisa que eu gosto de comparar, às vezes, tem empresa que nasce e ela começa a faturar lá 50 mil no mês. Aí ela fatura 45 no outro. Aí fatura 40 no outro. Aí daqui a pouco ela fatura 60. Daí depois ela começa a cair de novo. Esse crescimento não é tão saudável quanto aquela empresa que começa faturando lá 5 mil. Aí no outro mês ela fatura 5.500. Aí ela vai faturando 6 mil, 7 mil. E aí, tipo, vai crescendo devagarinho. Esse crescimento acaba sendo muito mais saudável. Ele é mais lento, mas ele é mais saudável do que aquele grande, que daí ele começa a dar chute muito alto. Quem aí já brincou com day trade, sabe? Que aí começa a fazer aposta e começa a ganhar, e daí vai lá e
perde tudo de uma vez porque não estava pronto para aquele desafio. Mais ou menos essa mesma lógica também, né? Exatamente, Júlia. Bem pontuado. Mas é isso, pessoal, né? Pegando o gancho, então, da gente respeitar os nossos processos, né? E construir mudanças de hábitos e mudanças de crença de forma sustentável. Também, pessoal, pegando o gancho da disciplina de gestão de pessoas, que eu vou trabalhar também. A gente vai pegar muito nessa questão das crenças, né? Nós temos ainda muitas crenças limitantes se relacionando na questão de liderar pessoas, de tratar pessoas. A gente precisa desconstruir muitas coisas dentro de nós, muitas ideias erradas, que eu não vou, né, comentar agora para não me estender muito, mas a gente vai trabalhar lá nas aulas de gestão de pessoas e eu quero que vocês lembrem dessa aula, porque realmente a gente tem, né, principalmente, né, só dando um exemplo dessas mudanças de crença, nós, infelizmente, temos uma cultura de comunicação violenta, né? Nós não sabemos nos comunicar de forma assertiva com as pessoas. Isso estou falando nós, no geral, porque isso é cultural, é um problema cultural. Inclusive, eu vou, né, dar uma indicação de um livro para vocês, que é a Comunicação Não Violenta, que é para abordar dessa forma. Porque quando você está lidando com pessoas, né, se você não souber se comunicar com elas, você pode desmotivá-las. E uma pessoa desmotivada, ela não irá entregar resultados para a sua empresa. Então, olha quantas crenças, né, quantas mudanças de pensamento, de perspectiva que a gente vai ter que elaborar, né, que a gente vai ter que pensar e raciocinar ao longo das aulas. E por isso, né, eu convidei a psicóloga Valéria, que tem total, né, conhecimento e entendimento dos processos psicológicos, que tem como trazer para nós esse conhecimento muito mais aprofundado de como que funciona, né, a nossa mente, o nosso cérebro, como que a gente faz essas autorregulações emocionais. Muito obrigada, Valéria, por ter aceitado a participação mais uma vez. Obrigada, professora, pelo convite. Como eu falei, eu fico bem feliz, né, de estar participando. E é isso aí, né? Vamos trabalhar junto nessa aula. Eu vou dar uma explicação, é claro que de uma forma resumida, né? Não tem como eu ia ficar horas e horas falando toda essa questão de funcionamento e tudo mais, porém, vou dar uma resumida, mostrar, assim, mais ou menos, conforme a minha abordagem, né, que eu trabalho, como que ocorre esse funcionamento mesmo dos nossos pensamentos, dos sentimentos, dos nossos comportamentos, como que a nossa personalidade acaba influenciando também na maneira como a gente se relaciona com os outros e com nós mesmos, e passar um exercício bem legal relacionado a essa percepção. Ai, alguém... José, deixa eu ler aqui. Passei por isso de abordagem no meu atual trabalho e realmente me desmotivou. José, faz exatamente, né, o que acontece. Às vezes a falta de saber se comunicar acaba desmotivando uma pessoa, né? Quando a gente aborda uma pessoa que apresentou algum erro, né, que errou o processo, nós temos duas formas de abordar: a forma destrutiva e a forma construtiva. Né? Você tem a possibilidade de elevar a pessoa, de dar uma chance para ela se melhorar, né? Para ela aprender com o erro, se motivar e entregar bons resultados, né? Conforme a sequência das atividades. Ou você desmotiva aquela pessoa por completo. A gente vai tratar nas aulas o quanto que a gente tem uma ligação muito forte com o trabalho. Uma ligação, muitas vezes, que influi na nossa autoestima, na nossa autopercepção. Porque, pessoal, nós estamos muito mais no nosso ambiente de trabalho do que, às vezes, com a nossa própria família. Né? A gente passa muitas horas no trabalho. Então, qualquer atitude tomada ali pelos nossos superiores, na forma de se comunicar, vai atingir diretamente a nossa autoestima, né? Como a gente se sente conosco. Né? Digamos que um funcionário teve um erro ali. Você pode chegar, né? O funcionário, você pediu um relatório e o funcionário
entregou o relatório, se esforçou, mas errou alguma parte ali, se equivocou nas informações, errou um gráfico. Você pode simplesmente, né, jogar fora tudo, o esforço dele, tudo que ele teve de tentativa, né, de entregar um trabalho bom, e chegar a jogar na mesa e falar assim, olha, você é um incompetente, como que você errou esse gráfico, como que você errou esse dado, né? Você quebra a pessoa. Como que a pessoa vai se sentir, né? Péssima, envergonhada, com a autoestima destruída, né? Ela vai ficar com medo, vai ficar retraída. E temos a forma construtiva, que você comunica a sua necessidade, que é apontar o erro, solicitar uma correção, solicitar que a pessoa tome mais atenção, mas não precisa ser dessa forma agressiva. Você pode chamar o funcionário. A gente tem uma regrinha ali para você apontar o erro de uma pessoa. Elogio, aponta a situação, o erro, faz as solicitações, elogio novamente. Não chega já no negativo, né? Apontando o negativo para a pessoa. Vem chamar, olha, você fez esse relatório, muito obrigada pela sua dedicação, né? Eu vi quanto você se empenhou para entregar no prazo, para construir esse relatório. Porém, eu estava verificando aqui, eu notei que nesse gráfico tem esse erro aqui. Eu acho que na pressa de você fazer, me entregar, você acabou se equivocando, levantando alguma informação errada. Você poderia, por favor, né, rever para mim esse relatório ou tomar mais cuidado da próxima vez, porque é um relatório muito importante que eu vou passar para os diretores da empresa. Mas, mais uma vez, né, muito obrigada pela sua dedicação, eu conto com você para me ajudar nisso, né, esse relatório é muito importante. A mesma situação e duas formas de se comunicar completamente diferentes, né, duas formas de comunicar completamente diferentes. Comunicou o problema, você falou do erro, mas tem a forma que constrói, que edifica a pessoa, né, que faz com que ela tenha chance de se melhorar, né, que ela consiga reparar o seu erro e prestar mais atenção, ou aquela forma que você corta e desmotiva a pessoa. Muito legal, Dora. Nossa, extremamente funcional, né? E correta, assim, a forma como você deu esse segundo exemplo, né? Tendo demonstrado até empatia com a pessoa, né? Claro que existem, talvez, alguns funcionários aí que não têm o mesmo ritmo de trabalho, né? Não que sejam preguiçosos, mas funcionam em um ritmo diferente mesmo. E cada um tem a sua particularidade, né? Então, a gente tem que ter muito conhecimento, assim, de habilidades sociais mesmo, né? Dentro, quando você quer empreender, quando você quer liderar, né? Porém, como você comentou, muito sabiamente, a gente começa por si, né? Começa a se perceber, a se controlar, possuir um autocontrole maior, um autoconhecimento. Mas antes eu ir adentrando e já ia apresentar os slides, eu vou me apresentar, né? Então, sou a Valéria Varichem, sou psicóloga, eu também tenho 2 empregos, então estamos tudo empregada em dobro, né? Eu faço atendimento psicológico online, né? Eu faço atendimento clínico e também trabalho aqui em União da Vitória, na Vara da Família, aqui na equipe do Sejusc, de resolução de conflitos e tudo mais, auxilio dessa maneira, né? Então, como eu comentei, fico muito feliz de estar participando novamente das aulas da Dora ali, né? E da Prof. Júlia também, né? Que eu peguei bem no finalzinho, mas já peguei uma parte nossa que eu achei super legal. E realmente agradeço novamente o convite, né? Eu acho que a gente pode fazer daquela maneira que a gente sempre faz, né, Dora, de você ir complementando assim a minha fala no meio dos meus slides, porque senão eu deslancho de falar, né? Então pode ir. Eu gosto muito, assim, é uma troca bem legal. E Com vamos certeza. lá, vou apresentar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, está aparecendo. Beleza, então. Gente, eu vou dar um foco em relação ao autocontrole, mas como eu falei anteriormente, eu vou dar uma explicadinha em toda a nossa estrutura cognitiva, na maneira como a gente percebe as coisas, se comporta e sente o mundo à nossa volta e o nosso interior também, né? E a gente vai perceber que o nosso controle ele está totalmente interligado com qualquer função assim que a gente desempenhe, desde a forma como a gente percebe uma situação até como a gente responde a essa situação. Então, dentro desse funcionamento
existe uma ordem que a gente segue, então, mais para frente eu vou dar uma ênfase maior, mas basicamente a gente vivencia uma situação que desencadeia um pensamento, que gera uma emoção, que gera um comportamento. A gente funciona dessa maneira, novamente, né, reforçando que, segundo a abordagem que eu trabalho dentro da psicologia, que é a terapia cognitiva comportamental, né? Eu acho importante citar que essa é uma abordagem que ela possui, desde a sua formulação até as práticas mais atuais, todas têm uma comprovação científica, né? Então, existem ainda algumas abordagens que não possuem, porém, a TCC, ela possui e garante, né, uma melhora daquele cliente que vai estar recebendo, né, os atendimentos clínicos na terapia. E por mais que eu fale, eventualmente depois eu vou falar um pouquinho do processo terapêutico, uma característica muito legal da cognitiva comportamental é que a gente ensina o nosso cliente a ser o próprio terapeuta dele, a gente passa essa autonomia para o cliente. Né? Então, vou estar falando um pouquinho em relação a esse funcionamento da estrutura cognitiva, justamente porque algumas coisas vocês vão conseguir pegar e vão conseguir exercitar no dia a dia de vocês, e que provavelmente vai contribuir, seja para decisões em sentido de administrativo, empresarial, tanto para decisões assim do dia a dia mesmo, assim, de vivências pessoais que vocês vão ter. Então, gente, o que é essa estrutura cognitiva? A estrutura cognitiva é a maneira como a nossa mente está trabalhando. Então, vai englobar toda essa questão da percepção do ambiente onde a gente está. A estrutura cognitiva também engloba as nossas percepções pessoais, então, o que a gente sente, que é individual para cada um. Né? Então, por mais que ela tenha uma estrutura definida, cada pessoa vai ter uma experiência individual, né? De qualquer coisa que ela vivencie. Né? Então, por exemplo, como a Dora falou, o exemplo de você receber uma crítica muito dura ali no trabalho, sem qualquer preparo daquela pessoa, daquele gestor, né? Que vai estar te corrigindo daquela maneira, pode fazer com que você tenha uma percepção que talvez a outra pessoa que passou pela mesma situação tenha percebido de maneira diferente. Porque cada vivência, cada experiência que a gente tem de vida é individual, né? Deixa eu só dar uma ocultada aqui, aí, só para sumir. Bom, então a nossa estrutura cognitiva, ela é dividida em 3 principais partes, que são os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. E, assim, mais para frente aqui, já acho que acredito que no próximo slide que eu preparei eu vou estar explicando bem certinho cada uma delas, mas só para vocês terem uma noção, os pensamentos automáticos, eles são, obviamente, como o nome já diz, automáticos, então a gente não precisa, eu vou pensar sobre isso, sabe? Ou quando você vai refletir sobre algo. Não, ele não ocorre dessa forma. Você simplesmente passa por uma situação e vem pensamentos em relação àquilo. Então, mais para frente eu vou dar alguns exemplos. E eles são extremamente fáceis da gente perceber e da gente começar a analisar, né? E geralmente eles são o foco de uma intervenção dentro da terapia. Né? A gente não vai começar a intervir já naquelas crenças centrais, porque dificilmente elas vão estar conscientes para aquele cliente, né? Para aquele paciente. Então, a gente começa intervindo naquela área mais superficial, que são os pensamentos automáticos. As crenças intermediárias, elas vai estar correlacionado tanto com os pensamentos quanto com as crenças centrais, e dizem respeito mais aos valores, aos conceitos que a gente forma no nosso dia a dia. Então, elas ficam ali numa parte mediana da nossa consciência. A gente pode ter a consciência sobre elas e pensar sobre elas, porém não são tão frequentes quanto um fluxo mais contínuo, que são os pensamentos automáticos. E as crenças centrais, elas são as ideias, os pressupostos formados desde o nosso nascimento. Então, vai embarcar toda aquela questão da nossa infância e das vivências que a gente teve desde lá de quando pequenininho. Né? E a partir disso, a nossa personalidade vai sendo formada. E muitas vezes a gente pode ter a sensação de que não tem controle nenhum, nem sobre a forma como a gente sente, nem sobre a forma como a gente pensa, se comporta e interage com as pessoas. E, de fato, às vezes é muito difícil a gente exercitar esse controle, principalmente sobre os sentimentos. Os nossos pensamentos a gente consegue ainda avaliar, ter uma noção, porém o que a gente sente dentro da psicologia, a gente costuma dizer que é sempre real para aquela pessoa.
né? Então, dando um exemplo, por exemplo, quem tem algum transtorno de ansiedade, por exemplo, fica muito nervoso em algumas provas, né? Ou quando precisa tomar uma decisão muito importante, a pessoa fica muito nervosa. E aí é comum de algumas pessoas falarem, mas não, você não precisa ficar nervosa com isso, é uma coisa tão simples. Porém, para aquela pessoa, ela sente aquilo dentro dela de uma forma muito real. E de fato é. Né? Então é muito importante, e novamente eu trago o exemplo em relação a você tomar um cuidado de ter empatia para falar com as outras pessoas, porque você nunca sabe como aquilo vai afetar ela, né? E sempre pensar em realmente assim, é complicado dizer, trate como você gostaria de ser tratado, porque geralmente a forma como a gente é tratado vai ser individual, nem sempre o tratamento que eu gosto que tenham comigo, a outra pessoa vai querer que tenha esse mesmo tratamento. Não sei se ficou meio claro, se meio confuso, porém eu acho bem importante, né? Ficou assim, importante frisar que você tem que levar em consideração o que é mais funcional para aquela pessoa, né? E não necessariamente como você gosta de ser tratado, porque às vezes você não percebe que você está sendo maltratado, né? Posso pegar um gancho, Valéria? Com certeza, Dora. Vou pegar um gancho com a gestão de pessoas, né? Esse comentário da Valéria é muito útil para a nossa disciplina, porque assim, pessoal, a gente vai estudar um pouco do que motiva as pessoas a trabalharem nas empresas, a trabalharem motivadas, a se dedicarem, a estarem comprometidas com os objetivos e com os resultados. E às vezes a tendência que a gente tem, pessoal, é achar que o que me motiva a trabalhar irá motivar igualmente outra pessoa. Isso é muito errado, pessoal. Muito errado mesmo. Porque o quê? Digamos que eu sou uma pessoa extremamente materialista e que tem uma visão voltada para o fator financeiro. Para mim, o meu objetivo, o meu sentido na minha vida é trabalhar para ter um bom retorno financeiro. Então, o dinheiro, a questão salarial, para mim, tem um peso enorme. Eu, né, enquanto empreendedor, enfim. Aí, a partir desse ponto, né, do trato e como eu gostaria de ser tratado, vou só beneficiar as pessoas com um salário bom, né? Achar que todas as pessoas olham para a questão salarial. Porém, tem uma pessoa ali que ela vê o sentido no trabalho dela em aprender, em se desenvolver, em adquirir mais conhecimentos, em evoluir na questão dos conhecimentos. E eu forneço um salário bom, mas não forneço treinamentos, não dou oportunidades dessa pessoa se desafiar, né, de estar em contato com novas atividades e estar aprendendo uma função nova. Essa pessoa não vai trabalhar motivada, ela vai se desmotivar, porque o que é o ponto de motivação para ela é completamente diferente do meu, né? Então, como que eu vou pegar eu uso essa analogia que a gente tem um óculos, uma lente de enxergar o mundo. E essa lente é individual para cada pessoa no planeta. Por que que essa lente é individual, pessoal? Existe um ser humano no mundo que seja exatamente igual ao outro, seja na forma física, psíquica, na maneira de pensar, na maneira de se comportar? Não existe. Porque nós somos seres distintos em vários fatores, em várias variáveis. Nós nascemos em lugares diferentes, temos uma língua diferente, temos, né, a postura, o físico diferente, temos experiências diferentes, estudamos em escolas diferentes, lemos livros diferentes, temos contato com pessoas diferentes, viajamos para lugares diferentes. Então, como que eu vou, né, tomar essa minha lente que eu construí a minha vida inteira a partir das experiências de trabalho, os meus estudos, as pessoas, o lugar que eu nasci, né, o lugar que eu convivi, vou pegar aquela lente e forçar a colocar em outra pessoa que teve outras experiências, que teve outras vivências, outras visões, que tem uma forma diferente de ver o mundo, que valoriza coisas que eu talvez nunca vi, né, que eu nunca tive a oportunidade de ter contato. Então, isso, pessoal, assim, para a gestão de pessoas é fundamental. Esse olhar, essa postura de entender que cada ser humano que está na tua frente é diverso.
e que, infelizmente, nós não conseguiremos agradar todo mundo também, né? Que nós não conseguiremos suprir todas as necessidades e expectativas que as pessoas têm. A gente diz que a gestão de pessoas é um eterno equilíbrio de expectativas, do lado empresarial e do lado do profissional, do funcionário, né? É de um lado a empresa que precisa de resultados e do outro lado a pessoa que precisa, né, receber aquilo que motiva ela. Aí pode ser N fatores, né? Então, qual que é a nossa função enquanto gestores de pessoas? Fornecer o máximo de condições para que o máximo de indivíduos possível satisfaça suas expectativas. Porém, satisfazer em sua totalidade é impossível. Nossa, Dora, arrasou. Adorei o exemplo, assim, em relação à lente. Eu achei muito legal, muito funcional mesmo você trazer para essa aula. E realmente, assim, é uma questão de individualidade que a gente tem que entender e também entender que a gente não é responsável justamente pelas expectativas que os outros criam, né? E que pelas ideias que eles estabelecem. Então, achei muito, muito legal o teu exemplo mesmo. Mas pegando um exemplo bem prático, né, pessoal? É a mesma coisa que emprestem o óculos de alguém. Falando do físico mesmo, para ficar bem claro, empreste o óculos de alguém e veja se você vai conseguir enxergar, vai ficar tudo borrado. Ou aquilo vai que dar uma vertigem, ali, né? exatamente, né? O que faz bem para alguém, né? Se eu pegar o óculos da Valéria ali, eu não vou enxergar nada, provavelmente, se o nosso grau for muito diferente, se a nossa forma de ver o mundo for muito diferente. É o que faz bem para ela, mas não quer dizer que vai fazer bem para mim. Ótimo exemplo, Dora. Bom, então seguindo, né, dando uma explicação um pouquinho mais elaboradinha em relação, né, aos pensamentos automáticos, então eles podem ser verdadeiros ou falsos. Né? Não necessariamente todo pensamento automático que a gente vai ter vai ser disfuncional, porém a maioria deles acaba sendo tendencioso à maneira como a gente se comporta no dia a dia. Então, a gente entra na nossa zona de conforto e os nossos pensamentos automáticos não vão querer fazer com que a gente saia dessa zona de conforto e pense, não, mas por que eu vou me comportar assim se isso é disfuncional para mim? Não, geralmente, quando a gente está na zona de conforto, os pensamentos tendem a caminhar dessa maneira. Por isso, gente, que é difícil, né, mudar, perceber alguns traços, às vezes, que são mais negativos, algo assim, porque geralmente a gente tende a permanecer nessa zona de conforto. Então, por exemplo, dando um exemplo assim de pensamento automático. Vamos supor que vai ter uma prova e a pessoa é muito ansiosa fazendo provas, né? Então, na história de vida dela, ela foi, né, muito testada e ela criou essa resistência e ela fica muito ansiosa quando tem que fazer alguma prova. E aí a prof. Dora fala assim, ó, gente, amanhã vai ter uma prova sem consulta aqui, vocês vão ter que fazer durante a aula. Quem tem essa tendência a ficar mais ansioso ao ser testado vai pensar automaticamente, vou me dar mal, não estudei, não estou preparado, vou ficar nervosa, não vou me dar, nossa, não vou me dar bem nessa prova. Então, ela é minada de pensamentos automáticos que estão sendo disfuncionais. Né? Então, só dando um exemplo, depois eu parto usando o mesmo exemplo para fazer essa análise desse pensamento, mas para vocês terem uma ideia de como o pensamento automático, você não precisa pensar assim, nossa, será que eu vou ir bem nessa prova ou não? Não, a partir do momento que você está diante de uma situação, você tem um pensamento automático que vem rapidamente. Outro exemplo de pensamento automático, que é muito mais manifestado em mulheres, né? Você está andando sozinha na rua e está vindo um cara estranho na sua direção. O pensamento automático que você tem geralmente é negativo, você fica com medo, com receio. Então, ou não, vou mudar de rua, ou então vou procurar um local mais iluminado para eu andar. Porque o pensamento automático que remete, infelizmente, para a maioria das mulheres é que a gente pode estar em uma situação de perigo, de ameaça. Né? Então, são pensamentos literalmente automáticos que vêm e que vão gerar uma emoção na gente. Tá? Um exemplo de pensamento automático que seja verdadeiro, que seja positivo. Então, por exemplo, a mesma situação da prova, né? A Dora vem, chega e fala, ó, a gente vai ter uma prova aqui dessa matéria de, por exemplo, de gestão,
e vai ser feito um trabalho agora nessa aula aqui. Quem gosta da matéria e quem não fica ansioso com prova, automaticamente vai pensar, nossa, vou me dar muito bem, eu adoro essa matéria, adoro, então, ótimo, vou fazer isso, né? É um pensamento que te motiva, gera uma emoção positiva. Então, só para vocês terem um pouquinho essa dimensão do que é esse pensamento automático. As crenças intermediárias, então, são os nossos pressupostos, os nossos valores de vida. Usando o exemplo da questão do trabalho. Para mim, um valor que eu desenvolvi a partir do tratamento que eu tive desde a minha infância ali, do que eu fui vivenciando no dia a dia, é que por mais que eu tenha um trabalho que seja autônomo, que é na minha clínica online, eu me sinto muito mais segura financeiramente tendo esse outro emprego que eu tenho no fórum da vara da família, porque é um salário que cai ali mensalmente, então eu me sinto mais confortável. Então, a minha crença intermediária é de que, por enquanto, eu não quero ser autônoma. Eu quero ter essa segurança, né, essa estabilidade financeira mesmo. Outro exemplo, questões políticas. Né? Determinados valores que você tem vai levar a um pensamento político, que vai diferenciar de pessoa para pessoa. Pode se assemelhar, né, entre alguns grupos, porém, é sempre de uma forma individual. Então, se eu valorizo determinadas coisas numa ideia política, eu vou ter a crença de apoiar determinada ideia, né, determinado partido, determinada concepção política mesmo. Outro exemplo, assim, de crença, por exemplo, eu, enquanto morava com os meus pais, consumia carne, né, animal, e para mim aquilo era essencial, porque eu fui ensinada daquela maneira, e para os meus pais também aquilo fazia muito sentido, de que eu não poderia ficar sem carne. A partir do momento que eu saí desse ambiente, né, então, observem, teve uma mudança ambiental, eu passei a ser estimulada de outras formas. Eu percebi, né, e fui tendo mais informações em relação a uma alimentação sem carne, de que eu não precisava consumir aquilo. Né? Tinha muito dó dos animais, tinha toda a questão ambiental. Então, eu preferi mudar. Teve uma mudança da minha crença, porque eu tive acesso a informações, né, que me fizeram ter uma alimentação vegetariana. Então, hoje em dia, a minha crença em relação à minha alimentação foi alterada a partir das experiências que eu tive. É legal a gente pensar sobre isso, porque difere, por exemplo, das crenças centrais, que são ideias muito enraizadas que a gente tem. Né? Então, assim, a partir do momento que eu entro em contato com novas informações, com ambientes diferentes, com pessoas diferentes, minhas crenças intermediárias passam a mudar. E eu tenho essa percepção. Eu percebi que eu estava, né, tendo um pensamento de, poxa, mas que dózinho dos bichinhos, né? Isso foi principalmente que me levou, assim, a ter essa mudança. Então, eu percebi isso. Porém, as crenças centrais, elas estão sendo desenvolvidas, né, como eu havia falado anteriormente, desde o nosso nascimento. Então, a forma como nossos pais nos trataram, a nossa família, né, nos tratou, os nossos amigos mais próximos, tudo isso já vai formando a nossa personalidade, a maneira como a gente vê o mundo, e vai influenciar diretamente, tanto nas nossas crenças, quanto nos pensamentos automáticos que a gente tem. Por isso Valéria, que é profunda. Oi, pode perguntar ou contribuir. posso só pegar o gancho daquele exemplo que eu sempre trago do meu pai? Pode. É bem voltado para essa área de empreendedorismo, pessoal. Talvez vocês no começo, ou alguém que está aqui com vontade de empreender, vai se identificar com o que eu vou falar. Eu, né, tive essa questão dessa construção das crenças centrais mesmo, aquelas bem enraizadas, que a Valéria acabou de falar, que a gente vem construindo desde pequeno, né, desde o nosso convívio familiar, em questão relacionada a essa estabilidade de emprego, que até a Valéria falou que não consegue, né, só partir para ser autônoma, né, que ela prefere ter a segurança ali do emprego. Então, para mim, é exatamente isso também. Mas só exemplificando, né, desde pequena ali, meu pai se falava para mim, você tem que fugir de tudo que for inseguro, de tudo, né, segurança, conforto, zona de conforto, estabilidade é ok, né? Então, né, empreendedorismo, o que significa, pessoal? Não temos essa segurança. Quem é assalariado, quem trabalha no emprego fixo, tem a segurança de todo mês ter a certeza de que aquela quantia X vai cair. Empreendedorismo, como que é?
né? Quando a gente parte para empreender. Não temos segurança, né? Não sabemos qual será o nosso salário, qual será o ganho. Que nem a Júlia falou, tem essas variações ali, um mês fatura isso, outro mês fatura isso. Principalmente ali no começo, a gente não tem muito controle, até entender bem como está o nosso negócio e ganhar certa estabilidade, né? A partir de previsões. Então, com o que eu me deparei, pessoal? Eu, né, fiz faculdade de administração, sei como que empreende, sei todo o conteúdo teórico. Quando eu fui empreender, eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio terrível, eu não sei, assim, até um certo momento eu não tinha lógica para mim. Como eu tenho conhecimento, né? E não consigo aplicar, não consigo pôr em prática, me dá um medo, me dá uma sensação ruim, uma insegurança, meu Deus, eu vou morrer de fome, eu vou cair a míngua, né? Tipo, vinha assim, pensamentos automáticos, né? Terríveis. Aí depois que eu fui desconstruindo para tentar entender o porquê de eu pensar dessa forma, né? Porquê, apesar de eu ter conhecimento, eu ter tanta dificuldade. Aí que eu passei a entender que é uma crença central, né? Que apesar de, né, eu ter todo o conhecimento, mas aquilo foi colocado tão certo na minha mente de que empreendedorismo é inseguro, né? É ruim, é negativo, né? Então, daí tem que trabalhar para romper essa crença central, mas é bem difícil, pessoal. É bem difícil. Eu tô assim no processo, de verdade, no processo de romper, assim, é bem, bem complicado. Júlia, pode falar. A gente, quem não vem de família empreendedora, né, sente isso um pouco mais na hora de empreender. Porque, por exemplo, você está fazendo faculdade, meu Deus, quando você se formar, tem que fazer um concurso, passar num concurso bom, para ter estabilidade, para ter segurança no resto da vida. E, tipo, é muito difícil a gente sair da faculdade, né, por exemplo, ou entrar no mercado de trabalho sem ter vindo de uma família empreendedora e conseguir encarar isso, porque a gente está travado, a gente tem a técnica, mas a gente está travado por causa daquilo que a gente viu a vida inteira, né? Sim. Exatamente. E olha, isso acontece até dentro do curso de psicologia, assim, porque, por exemplo, a gente não tem uma matéria de empreendedorismo ou de gestão de qualquer forma assim administrativa voltada para a clínica, por exemplo. Então, a gente, durante os 5 anos de faculdade, a gente escuta de professores, de pessoas assim, colegas mesmo de profissão, né, outros profissionais já formados, de que a clínica de início é muito difícil conseguir cliente, porque é melhor passar em concurso, é bem essa questão do concurso, né? Melhor ser concurso pública, sabe? E quando você sai muito inseguro, né? Então, eu lembro que até uma vez eu usei, agora eu estava dando exemplo de controle, né? De gestão e controle de gasto, e que entra, que sai, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, às vezes eu nem percebo, sabe? Que eu deixo de pagar uma conta, que eu não estou me organizando direito, e o que eu vou fazer, e se tal cliente tem dificuldade financeira naquele mês, ele vai deixar de me pagar algumas sessões. Então, isso vai me afetar diretamente. Então, tem que ter esse planejamento. Por isso que eu falo que eu gosto de participar dessas aulas, porque eu vou aprendendo a ter essa minha gestão também. Mas são crenças, assim, que influenciam de uma maneira, às vezes, que geram sofrimento. Né? Então, por exemplo, usando o exemplo da Dora, quando ela foi realmente empreender, isso gerou uma angústia muito grande nela, né? Talvez relacionada, né, toda essa insegurança de como que vai ser, de que será que vai dar certo, será que não vai. E eu sei, né, que a Dora levou essa questão assim para análise, para terapia e tudo mais, para discutir, porque realmente, gente, o exemplo que eu vou estar dando hoje de controle, de exercício de autocontrole, é um exercício voltado para os pensamentos automáticos. É muito difícil que sozinho você tenha essa percepção das crenças, sabe, centrais, das crenças intermediárias, porque geralmente é aquilo que eu falei, a gente está acostumado a pensar de uma forma. Quando você vai para um processo terapêutico, você tem uma pessoa te devolvendo aqueles pensamentos, né, aqueles ideais que você pensa, te questionando, te levando a refletir. Então, quando você tem um outro ponto de vista, num sentido profissional, sem julgamento, né, que é diferente de uma relação de amizade, por exemplo, você passa a ter uma dimensão e um entendimento muito maior de si. Né? Então, é claro que eu vou passar esse exercício, estimular vocês a fazerem, mas pensem assim, se vocês identificarem situações onde estão levando a um sofrimento, terapia, sabe? Não é coisa de louco, assim, é uma coisa que tem que desmistificar, assim, que muita gente acha que só quando tá
hiperdeprimido, só quando está muito ansioso, tendo crise, estagnado, ou tendo... O contrário, né? Então, aí já é... Fazendo... Desculpa, Valéria. Só Não, fazendo a minha defesa pessoal da terapia, né? Que muito pelo contrário de coisa de louco. Terapia é coisa de gente que busca se conhecer, se autoconhecer e ser uma pessoa melhor, se entender, né? Ver o que está amarrando, o que está atrapalhando os nossos pensamentos, porque, gente, muitas vezes, assim, o nosso potencial é isso aqui, mas a gente põe em prática isso aqui por não conseguir se autoconhecer, dominar os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Então, eu hoje, né, sou uma pessoa que faço terapia. Claro, a gente às vezes procura a psicologia ali pela dor, né? Quando realmente está muito ruim. Geralmente foi o meu caso, assim, há anos e anos e anos atrás, né? Com crises de ansiedade e tudo, porque a gente deixa tão de lado isso, né? Vai para um caso extremo, assim. Mas hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho problemas psicológicos, né? Assim, no sentido de ser doenças mesmo, de estar sofrendo com sintomas, assim, psicossomáticos. Não, eu não tomo nenhum remédio, nada. Mas eu sou uma pessoa que eu busco a terapia para justamente tentar entender, compreender quais são essas minhas crenças centrais, crenças intermediárias, que estão limitando de eu explorar os potenciais que eu tenho, né? O potencial que eu tenho com todo o conhecimento que eu tenho para empreender, né? Então, o que está me segurando? Quais são as crenças que estão me segurando e o que de fato eu posso fazer para ir trabalhando isso, né? E como a Valéria, né, vai dar um presentão para a gente, né? Um exercício para a gente poder aplicar em casa. Então, né, sem precisar, de fato, ali passar por uma terapia, a gente já consegue aplicar nessas técnicas. Sim. Um exemplo que eu gosto de dar, gente, de crença central, que infelizmente ainda é muito presente na sociedade onde a gente vive, é em relação ao racismo. Nenhuma criança nasce sendo racista. Ela aprende isso no ambiente onde ela está se desenvolvendo. Então, ela tem essa crença de que pessoas pretas são incapazes ou são diminuídas assim na sociedade porque elas merecem, coisas desse tipo assim. Então, então a crença central, desde criança ela foi ouvindo isso e ela desenvolveu essa crença. Então, ela se torna uma criança, um adolescente que manifesta comportamentos racistas mesmo, de preconceito racial. Então, ele possui crenças intermediárias que vão fazer com que ele não tenha amigos pretos, que eles não se relacionem com pessoas pretas, porque eles vão tender a achar que essas pessoas não são legais. Né? E o pensamento automático, por exemplo, de quando ele vê uma pessoa negra se aproximando, de que vão roubar ele, de que vão assaltar ele. E isso eu uso um exemplo de comportamento extremamente negativo, né? Mas só para vocês entenderem como se dá essa relação na nossa estrutura cognitiva. Então, quando essa pessoa, eventualmente, por alguma razão, né, vai para um processo terapêutico e manifesta isso para aquele psicólogo, né? Olha, eu tenho muito medo. Se eu vejo alguma pessoa preta se aproximando, eu já sei que ela vai me roubar. Ou eu vou contratar uma pessoa para limpar minha casa, mas ela tem que ser preta, porque daí vai limpar melhor, sabe? Exemplos assim de pensamentos bem racistas, pensamentos automáticos que estão se manifestando e que a pessoa tem consciência. Num processo terapêutico, aquele profissional vai começar a questioná-lo. Né? Quais são as evidências que ele tem? Né? Mas de que forma ela criou essa percepção? Aí, a partir disso, ela vai tomar consciência das crenças intermediárias e perceber como a influência familiar auxiliou para ela que ela criasse crenças centrais extremamente disfuncionais que estavam levando essa pessoa a cometer um crime, né? Um crime de preconceito racial, de injúria racial. Então, assim, é só para vocês terem uma dimensão. Em um processo terapêutico, a gente sempre começa pelos pensamentos automáticos que estão conscientes para a pessoa, levando ela a perceber, né, a validade e a qualidade desses pensamentos que estão influenciados pelas crenças intermediárias e centrais. Tá? Só dando um exemplo assim para fechar. E um exemplo também de que é possível alterar, né? Porque a partir da análise você consegue perceber, não, realmente estou errado, não tem nada a ver essa questão, né, de cor de pele em situação de caráter, e aí a pessoa consegue trabalhar isso em terapia, né? Agora, como que a nossa estrutura cognitiva e o nosso autocontrole se relacionam?
Então, gente, é uma correlação assim que para mim ela é muito clara, né? E eu vou tentar explicar de uma forma assim que fique bem claro para vocês também. Bom, a partir das relações que a gente cria, então desde o nosso nascimento, a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade. E o autocontrole também ele parte um pouco dessa questão bem individual da nossa personalidade. Então, por exemplo, se eu tenho pais muito impulsivos, se eu fui criada numa família muito impulsiva, que não pensa muito antes de agir, que não pondera, né? Por exemplo, uma família que gasta muito, é muito provável que ela tenham filhos, né? Tenham pessoas assim ao seu redor que também gastem muito, que sejam influenciadas dessa forma, porque a gente aprende dessa maneira, a gente aprende com o modelo que os nossos pais dão, que os nossos familiares dão. E quando eu digo pai, geralmente é por costume, assim, que fala, mas qualquer cuidador, né, sendo avó, tios, assim, a maneira como a gente vai aprendendo mesmo. Então, por exemplo, às vezes essa situação do autocontrole, ou, aliás, de não ter autocontrole, é muito uma questão da tua personalidade mesmo. Então, você fala sem pensar, né? Você é uma pessoa impulsiva, você se coloca, por exemplo, em situações de perigo, muitas vezes, por ter essa impulsividade. Então, por exemplo, eu tô com pressa e eu vou atravessar a rua sem olhar para os dois lados. É um ato extremamente impulsivo, porque você está simplesmente ignorando o alerta de perigo, né? De você olhar antes de atravessar, ver se você não está correndo algum risco, e você coloca a sua vida em risco porque você está com pressa, né? Ou, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Agora me fugiu os exemplos que eu tinha na cabeça, mas assim, em relação a essa questão financeira, assim, essa questão de empreender, né? Alguém vem com uma proposta para você de empreender, de fazer um projeto juntos ali, desenvolver um trabalho legal, e você nem avalia as suas condições, assim, financeiras, como que você tá, será que vale a pena? Não coloca, assim, realmente no papel, pontos positivos e pontos negativos, sabe? Não faz essa dimensão, simplesmente investe, coloca todo ali teu dinheiro naquilo, tua energia naquilo, quebra a cabeça pensando, e aí isso não te dá um retorno, que foi uma decisão pensada de uma forma muito automática, de uma forma muito rápida, né? Então, como que a gente pode, né, começar a ter uma dimensão um pouquinho maior em relação aos pensamentos que vêm e aos nossos desejos, né? Porque, por exemplo, assim, usando o mesmo exemplo em relação a uma proposta, né? Vamos empreender, vamos lá, vamos fazer e tal. Talvez você queira tanto fazer aquilo que o pensamento automático que você vai ter é, não, vamos embora, não vai dar nada errado, vai dar tudo certo e vamos embora. Né? E aí gera uma emoção muito positiva, uma emoção de alegria, de felicidade. E o comportamento que você tem é investir logo, sem pensar duas vezes, porque você quer manter aquela sensação, né? Aquele sentimento de alegria. E aí, às vezes, você acaba tendo uma consequência negativa e você tem que lidar com aquilo. Né? Então, se a gente for parar para pensar, dá para avaliar os pensamentos automáticos. Se eles têm validade, né? Se são funcionais, se não são. E a gente consegue fazer essa análise através do registro de pensamentos disfuncionais, RPD. Né? Então, assim, como eu falei, o funcionamento da estrutura cognitiva, ela funciona dessa maneira. Existe uma situação que vai desencadear pensamentos, que vão desencadear emoções e sentimentos, que vão gerar um comportamento. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, que tem mais relação com relacionamento afetivo, assim, mas depois a gente vai, e a Dora me ajuda também a pensar num exemplo assim mais voltado para o empreendedorismo. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ciumenta, né? Dando um exemplo, porque eu não sou de verdade. Eu sou uma pessoa muito ciumenta. Isso é verdade. Eu não posso ver, né? Assim, eu não posso ver meu namorado conversando com alguma pessoa e teve um dia que eu encontrei ele, eu tava indo encontrar ele na rua. Isso é um exemplo, tá, gente? Estou inventando mesmo, verdade? E eu vejo o meu namorado conversando com uma mulher. Então, a situação é eu ver o meu namorado conversando com uma mulher. O pensamento que eu tenho, por eu ser, né, hipoteticamente, uma pessoa muito ciumenta quem é aquela pessoa? O que eles estão conversando, né? Com certeza tem alguma coisa. E me gera uma emoção de ciúme, né? De incômodo, de raiva. E o comportamento impulsivo, sem pensar que eu tenho, é deixar logo chegando. Mas quem que é essa daí? Com quem que você está falando? Ou então, né? Isso tendo um pensamento mais agressivo. Agora, vamos pensar que eu tenho uma personalidade um pouquinho diferente. Eu tenho muito ciúme,
porém eu ajo de uma maneira passiva-agressiva. Né? Então, eu aprendi a ignorar, a não dizer como eu me sinto quando eu tô brava. Então, a mesma situação. Vejo ali meu namorado conversando com uma mulher desconhecida, o pensamento que eu tenho. Nossa, certeza que ele está interessado por essa pessoa, certeza que ele vai me trair com essa pessoa, nossa, vou ter que fazer alguma coisa. Me gera uma emoção também de raiva, de tristeza, né, sentimentos negativos, porém o comportamento que eu tenho é de ficar ignorando ele. Então eu chego perto, eu fico em silêncio e não falo nada. Aí ele me fala assim, essa aqui é uma amiga da minha infância, ou então essa daqui é uma colega de trabalho, e eu fico assim, que legal. E aí ele falou, não, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, tá tudo bem. E aí você fica passiva-agressiva. Você tá bravo, você tá com um monte daqueles sentimentos, porém você não comunica, você quer que a pessoa adivinha, leia tua mente. Isso acontece muito, gente, em clínica online, acontece muito, muito, assim, eu vejo meus pacientes sendo muito passivos, agressivos, assim, porque geralmente é mais fácil a gente evitar o conflito do que a gente se questionar. E reparem que eu falei se questionar, e não questionar o outro. Quando a gente faz uma análise de evidências a partir do RPD, a mesma situação. Ver meu namorado conversando com uma mulher desconhecida. Pensamento automático. Vai me trair, remete à insegurança. Emoção brava, de raiva, de ciúme e o comportamento negativo. Quando eu paro para pensar e avaliar a validade desse pensamento, então eu começo a analisar as evidências que eu tenho. As evidências que eu tenho em relação ao meu relacionamento são boas. Meu namorado nunca me traiu, ele nunca fez algo negativo para mim. Então, a evidência que eu tenho, a evidência real que eu tenho, é que ele não vai me trair, é que provavelmente seja uma pessoa que ele conhece e ele está conversando com ela. Não necessariamente seja uma pessoa de interesse dele afetivo, porque ele não demonstra isso. Logo, a emoção que eu vou ter depois de avaliar esse pensamento vai ser uma emoção um pouquinho mais branda. Eu vou entender, não, beleza, deve ser uma pessoa que ele conhece e é isso aí. Então, eu vou ter essa emoção mais tranquila, de calma, né? Ou uma emoção, assim, de neutralidade também. Não vai me gerar nenhuma felicidade, né? Nem uma raiva, talvez uma emoção de curiosidade, e o comportamento que eu tenho é chegar, me apresentar, perguntar quem a pessoa é. Então, reparem que a partir da análise do pensamento que eu tive uma reação emocional mais saudável e eu pude ter um comportamento mais saudável em relação a toda aquela situação. Deu para entender, assim, dar uma distinguida? Legal. Vamos pensar num exemplo voltado para empreendedorismo. Vamos pegar a mesma situação em relação a alguém que oferecer uma oportunidade assim, de negócio. Vamos fazer um negócio junto, Dora. Vamos pensar que a gente vai fazer um negócio junto. A Dora chega para. Aliás, vamos fazer o contrário. Eu chego para a Dora e falo, amiga, vamos investir, porque vai dar tudo certo, vamos investir num estúdio fotográfico. E aí, a situação é muito legal para a Dora, porque a Dora tem muita vontade realmente de empreender. E o pensamento que ela tem é, não, vamos embora, vai dar certo, beleza, vamos lá. E gera uma emoção feliz na Dora, né? Uma emoção de felicidade. O comportamento que ela tem é de investir, vamos embora, né? Confio na Valéria, vamos lá. Agora, né? E eu até tiro um sarro da minha parte fazendo essa análise de evidências. Mas vamos parar para pensar. Se eu chegasse para você, Dora, e vamos lá, vamos fazer um projeto sem um mínimo de conhecimento administrativo ou de empreendedorismo, é muito mais racional para a Dora, em vez de aceitar de cara, analisar as evidências que ela tem. Né? Então, eu vou conversar com a Valéria, né? Vou expor os meus planos, né? De gestão, de empreendedorismo e toda essa questão, vamos discutir e tomar, né? Tomar essa decisão pensando em todas as evidências reais que ela tem, vai gerar uma emoção de segurança, que talvez balanceie um pouquinho aquele sentimento que gera de insegurança na criança intermediária e central que ela tem. Né? Então, vamos pensar, então, que a situação é de eu oferecer uma sociedade ali com a Dora, mas o pensamento que ela tem é muito mais racional. Vamos parar para avaliar, vamos levantar todas as questões e gerar uma emoção de segurança para que, se o comportamento que ela ter for de realmente empreender, vai gerar um empreendedorismo baseado em evidências claras, não em algo tomado de uma maneira impulsiva. E aí, deu para entender também nesse exemplo? Sim, super claro, Valéria.
Legal, legal. E aí, tem mais o que você pensa, assim, mais algum exemplo? Eu pensei também na situação ali, que isso é mais comum do que a gente pensa, né, para gestores de pessoas ter esse comportamento explosivo, né, em se comunicar, em ver erros ali das pessoas. Eu acho que a gente pode explorar essa situação. Legal, Então, Dora. Muito legal. a situação a gente pode colocar, né, um funcionário ali teve um erro, mostrou algum erro, e o pensamento automático, incompetente e preguiçoso, não se esforçou direito. A emoção de raiva, né? Descontentamento. Nossa, por que eu dei para esse cara preguiçoso, né? Emoções e pensamentos raivosos, assim. E daí o comportamento, né? Xingar o funcionário, tratar ele mal. Uhum. A consequência que isso vai gerar, como a gente até falou anteriormente, é uma desmotivação, né? Quem que vai querer trabalhar com alguém que fica gritando? Nossa, gente, eu tive uma chefe horrível, que ela era bem desse jeito, a gente fazia tudo certo, não era elogiado, fazia um deslizezinho, nossa, sentava um grito, tratava a gente mal. Ela foi perdendo funcionário por funcionário. Eu sei por último porque eu era parente dela, entendeu? Eu tinha que fazer uma cena ali que eu tava, né, precisando daquele emprego. Mas chegou um momento que nem eu aguentei, porque era uma pessoa que não sabia fazer gestão de pessoas. Era uma pessoa extremamente, nossa, grossa, assim, e foi muito difícil essa convivência. E era aquela questão, né? Como que a pessoa vai se sentir motivada, vai querer trabalhar num ambiente onde ela nunca vai poder errar, onde ela sempre vai tomar um Posso cuidado. pegar um gancho, Valéria? Oi? Posso pegar só um gancho bem interessante, que agora você citou esse exemplo. Pessoal, ó, já ali começando a falar um pouco das crenças da gestão de pessoas que a gente vai trabalhar, né? Por que normalmente uma pessoa apresenta esse comportamento, né? Que nem essa ex-chefe tua ali, de tratar tão mal os funcionários que ela chega a perder funcionário por funcionário. Porque a gente tem, pessoal, uma crença ainda enraizada de que a empresa está aqui e o funcionário está aqui. Porque a empresa paga um salário, então ela é superior. E o funcionário que aguenta o sapo que for, né, que vai ter que aguentar porque é o funcionário que depende. Pessoal, essa realidade é completamente diferente para os dias de hoje. Os funcionários são responsáveis por gerar resultados diretos para a empresa. Por quê, né, pessoal? Vocês só serão capazes de controlar exatamente os resultados do negócio de vocês enquanto vocês trabalharem sozinhos, enquanto vocês estiverem responsáveis por todos os processos. Aí sim vocês poderão, né, ter um controle maior no sentido de que o cliente vai ser bem atendido, os processos vão ser feitos bem exatamente. Mas a partir do momento que você contrata pessoas e as pessoas passam a desenvolver aquelas atividades, a atender os clientes, o resultado da empresa, o desempenho, o sucesso e o futuro passa a estar na mão delas, né? E como a Júlia muito bem falou na aula dela, da questão da inovação, do quanto que a gente precisa ir se inovando, questão às vezes não, né, mudar completamente a empresa, mas se adequar às tecnologias do mercado. Por exemplo, né, um Pix hoje, um cartão de crédito, se você não tem, você está para trás. Né, algo simples, um exemplo simples, né, uma mudança que não é tão grande, mas que você tem que acompanhar. E também as pessoas, né, elas são, de certa forma, responsáveis por tornar a nossa empresa antenada nessas mudanças, antenada nas necessidades dos clientes, né? Então, hoje, pessoal, a relação não é mais empresa aqui, funcionário aqui, é aqui, né? Uma relação de troca. Assim quanto o funcionário tem que entregar resultados para a empresa, assim a empresa tem que fornecer condições do funcionário satisfazer as suas expectativas e as suas necessidades. Porque hoje as empresas perceberam o quanto, né, hoje temos esse capital humano. Bons profissionais são disputadíssimos. Hoje vocês podem pensar que temos concorrência só por clientes. E muitas vezes
não é só por clientes, nós competimos também por bons profissionais, né? Porque antes de atendermos o cliente, nós temos o nosso cliente interno, que é a pessoa que vai atender o nosso cliente, que é a pessoa que será responsável por passar a imagem que queremos passar. Então, empresa e funcionário coexistem em uma relação de troca, né? Então, é por isso que a gente também tem que ser regular na forma que a gente se comunica com esses profissionais, né? Não tratar dessa forma com esse ar de superioridade, né? De achar que o meu óculos, a minha lente de ver o mundo é certa e não existe opinião contrária. E tudo que vem até mim está errado, e que o funcionário está errado, né? Errou, pronto, você esculacha a pessoa, né? Não é assim. Pode continuar, Valéria. Desculpa ter te Ótima interrompido. colocação novamente, viu, Dora? E assim, gente, quando eu falo em relação à prática do registro de pensamento disfuncional, é realmente escrever, seja num Word, seja num papelzinho ali mesmo, né? Mas para que você visualize isso, para que você comece a ter essa dimensão. Porque a partir do momento que você vai percebendo a validade ou a invalidade de pensamentos que são mais disfuncionais, de pensamentos automáticos, assim, você começa a ter uma percepção melhor de si e começa a avaliar se realmente os comportamentos que você está tendo são bons ou não são tão bons assim para você e para as pessoas. A partir dessa análise, a gente consegue perceber alguns hábitos, né? E começar a desenvolver também hábitos que são mais saudáveis, né? Então, por exemplo, pegando o exemplo do exercício físico ali ou da dieta que as profs deram, né? A situação pode ser que você esteja ganhando realmente os quilinhos a mais ali, engordou, final de ano, aquela comilança de ceia, que a gente come ceia 3, 4 dias depois do Natal ainda tem ceia, daí já emenda no novo, é comilança de novo, e aí chega janeiro, você tem a situação de você querer emagrecer, né? Ou, por exemplo, vai vestir uma calça, não serve. O pensamento automático que você tem, tô gorda, né? Em vez de eu comprar uma calça maior, não, eu vou emagrecer para caber na calça que eu cabia antes. Então, o pensamento automático que você tem é que você precisa emagrecer porque você engordou. E isso gera uma emoção que geralmente não é muito confortável, né? Então, você pensa assim, poxa vida, realmente, né? Vou ter que fazer uma dieta, vou ter que ir para academia porque não tá dando, né? Tô ficando mal aqui, tá afetando minha autoestima. Então, o comportamento que eu tenho, né? Vamos supor que seja, vou começar a fazer exercício, academia ali, vou fazer academia, vou fazer pilates, vou sair fazer caminhada, vou fazer ciclismo, vou fazer tudo, para querer emagrecer o mais rápido possível. Perceba que, por mais que seja algo saudável praticar exercício, você estimula isso para você de uma maneira que é disfuncional, né? Isso gera uma desmotivação muito grande. Se a gente para pensar a mesma situação, vou vestir uma calça, a calça não me serve. Nossa, o primeiro pensamento que eu tenho é, nossa, eu tô gorda, vou ter que emagrecer. Agora, vamos parar para analisar esse pensamento. Então, né, fazer o registro aqui, fazer o RPD. Essa calça que eu tenho é muito antiga, né? Essa calça ali de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, nossa, eu não estava passando por esses estresses que eu estou passando agora, né? Todo o meu metabolismo mudou. Então, a gente começa a avaliar as evidências reais que você tem. Ou ainda, né? Não, realmente é uma calça que eu comprei recentemente e não está mais servindo mais. Então, eu vou precisar, sim, fazer um exercício. Porém, em vez de eu começar fazendo um monte de coisa, né, ao mesmo tempo, eu vou começar, por exemplo, fazer uma caminhada, né? Vou caminhar um pouquinho aqui no meu bairro, você dá uma caminhada, vou começar aos poucos, vou me acostumar a essa mudança. E aí, isso já gera uma sensação prazerosa, porque você consegue fazer aquilo. Estabelecer metas que a gente consegue fazer são extremamente, assim, importantes para o nosso bem-estar mesmo, sabe? Então, se eu quero me sentir bem no meu dia, eu vou dormir pelo menos umas 7, 8 horas por noite, né? Ou, porque eu me acostumei a dormir 5 horas por dia. Gente, o nosso cérebro processa tudo que a gente experiencia em um dia durante a nossa noite de sono. Se você dorme 5 horas, olha o aproveitamento, o seu cérebro vai ter 5 horas para processar todo o teu dia. Então, toda essa questão
de memória, aprendizagem, retenção, né, da nossa aprendizagem, tudo isso funciona quando a gente está dormindo. Nosso cérebro processa tudo isso quando a gente está dormindo. Então, por que eu vou ficar assistindo uma série até 3 da manhã, se eu tenho que acordar às 7 para ir trabalhar, né? Eu não vou ter o mesmo rendimento. Então, por mais que eu pense, né, que não estou com sono, algo assim, ou realmente algumas pessoas que têm insônia, que têm essa dificuldade para dormir, por que eu vou ficar vendo uma série que vai estar dando estímulo visual ali, diretão para mim? Eu não vou conseguir dormir. Então, vamos parar para analisar. Né? Se você não consegue dormir assistindo uma série, por que você não põe uma prática ali no mindfulness, né? Uma meditação guiada voltada já especificamente com o objetivo de dar sono, né? E, gente, utilizem esses recursos tecnológicos, assim, que hoje em dia está disponível ali no YouTube, meditação para dormir. Excelente, entendeu? Em vez de você ficar ali zapeando ali, fica no WhatsApp, fica no Instagram, tem um pão em mídia social, ali 3 horas da manhã, você está ali estimulando o seu cérebro. É óbvio que você não vai ter sono. O teu cérebro, ele precisa de um repouso. Então, assim, uma prática, né, o que os neurologistas, eles recomendam é que a gente fique pelo menos de 1 a 2 horas sem acesso a nenhuma tela antes de dormir para ter uma noite saudável. E hoje em dia é quase impossível fazer isso. Né? A gente está muito acostumado a ter esse estímulo visual a todo momento. Então, se a gente não está assistindo, a gente está vendo alguma coisa no notebook, se a gente está no notebook ou no computador, a gente está vendo alguma coisa no celular. Né? E assim, gente, quando vocês voltam a atenção para vocês mesmos em uma prática meditativa, para conseguir dormir melhor, para acordar melhor no outro dia, talvez seja difícil no início, mas é aquela questão. A mudança, ela vem aos poucos. Se você está acostumado a um ritmo, vai demorar um pouquinho para o teu cérebro se acostumar a outro. Né? Então, mas eu tentei fazer meditação uma vez na vida e não deu certo, nunca mais vou fazer. Não, gente, tenta de volta. Né? Tem várias práticas meditativas também que você pode estar fazendo, tanto para baixar a tua ansiedade, para você dormir melhor. Tem práticas, assim, hoje em dia, que a gente estuda dentro da cognitivo-comportamental, que são destinadas até para transtornos alimentares, assim, sabe? Que são relacionados com essa questão da ansiedade. Então, eu fiz, né, toda essa volta falando, mas no sentido de que, a partir do momento que você começa a avaliar os seus pensamentos, você começa a ter uma dimensão muito maior. Né, em relação às práticas comportamentais que você tem. Então, a maneira como você se comporta, tanto para os outros, quanto para si. Porque talvez eu ficar ali, talvez não, mas eu ficar no meu celular até 3 horas da manhã, no outro dia e trabalhar podre, né, com dor de cabeça e sem prestar atenção direito, não vai afetar, por exemplo, o meu colega de trabalho. Então, é um comportamento autodestrutivo. Isso está fazendo mal para mim. Então, eu tenho que mudar isso para mim. Isso é muito legal da gente pensar. Essa mudança que deve acontecer tanto no meio empresarial. É claro que você tem que ter controles de gestão que vão te estimular, né? Ter um controle maior sobre aquele teu negócio, a tua empresa. Porém, se você tem uma vida totalmente descontrolada e você vive ali de uma maneira impulsiva, o que adianta ter uma empresa que dá certo? Né? Por exemplo, uma empresa que consegue dar um lucro ali legal para você, mas você não tem outro controle sobre esse dinheiro, você gasta tudo. Do que adianta a tua empresa, né? A tua empresa está bem, mas você não está. Então, acho que é legal, muito legal fazer essa relação mesmo entre voltar a atenção para si, né? Para se perceber, para ver como vocês estão se comportando, né? E pensando de determinadas maneiras para que vocês melhorem a relação consigo mesmo, com vocês mesmos, para depois conseguirem melhorar a relação com os outros. E, gente, como dito anteriormente, assim, até, né, pela fala da prof. Júlia, né, e da prof. Dora, assim, essas mudanças, elas acontecem aos poucos, e a gente tem que respeitar esse tempo de mudança mesmo, né, e como eu falei, né, como a Dora falou também, se vocês chegam num momento onde vocês estão estagnados, onde vocês não conseguem realmente perceber, não, mas por que eu penso dessa forma? Eu não consigo achar explicação. Gente, não é questão de signo, é questão, assim, né? Não é o que eu quero dizer, não é uma coisa mística. É tudo parte do teu repertório de comportamento, de como que você aprendeu a se relacionar, tanto com os outros, tanto consigo. Então, quando a gente leva essas questões para a terapia, como a gente falou, você tem uma visão muito mais ampla e você consegue
começar a perceber o que é saudável, né? As relações, às vezes, que não são legais para você, a gente consegue ter uma dimensão muito maior, né? Então, assim, não esperem chegar ao ponto de vocês não conseguirem, por exemplo, né, abrirem um negócio ou abrirem e falirem por questões pessoais, né? Ou ainda ter crise de ansiedade, né? Tá querendo ali empreender e aí fica pensando em tanta coisa, vai dormir e fica pensando, eu tenho que pagar isso, eu tenho que falar com tal pessoa, eu tenho que tentar uma sociedade com tal pessoa, eu tenho que falar com aquilo. E vocês ficam num pensamento tão frenético que vocês não conseguem desligar, vocês não conseguem descansar. Gente, isso é sintoma de ansiedade, esse pensamento frenético, sem conseguir realmente lidar com as coisas que estão acontecendo, né? Ou ainda ter uma pessoa que está ali apoiando, você né, consegue estabelecer relações legais, mas você não se sente motivado, né? Você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de pensar em novos projetos, você acha que nada do que você pensa está dando certo, né? Você começa a perceber um estado de humor mais depressivo, que não necessariamente já é uma depressão, mas que está abrindo espaço para um desenvolvimento do transtorno. Então, por que você vai ficar 3 meses num estado onde você ali não sente vontade de sair de casa, não sente vontade de conversar, não sente vontade de ter momentos assim prazerosos para você mesmo, seja de algum hobby, coisas que você gosta de fazer. Então você não tem motivação para nada, você só quer ficar em casa deitado dormindo porque você não vê sentido nas coisas. E, gente, um critério para a gente diagnosticar depressão é você ter esse sentimento por mais 3 meses. E às vezes as pessoas, geralmente, na verdade, as pessoas procuram terapia depois de anos nesse estado, sabe? Então, eu falo e reforço essa questão da terapia para além, né, de eu ser psicóloga, mas sinceramente por uma preocupação, porque eu vejo assim, como a Dora falou, as pessoas procuram a terapia muito mais pela dor do que por uma prevenção, né? Então, eu acho que enquanto eu tenho esses espaços assim de falas em ambientes onde geralmente eu não estou falando, né? Por exemplo, estou dando aqui essa aula para vocês, dificilmente eu vou encontrar vocês ali novamente, poder conversar com vocês novamente. Então, eu gosto de frisar essa questão, a prevenção, né, de uma saúde mental, para que ela não fique totalmente deteriorada, né? Você não fique sem qualidade de vida ali por conta da tua saúde mental. Né? Então, eu sempre vou estar reforçando essa questão da psicoterapia. E enquanto psicóloga, eu também faço terapia, viu, gente? Não é só porque eu sou psicóloga que eu tô livre dessa. Eu tenho uma psicóloga também, ainda bem. Gente, a indicação de leitura que eu faço hoje é um pouquinho diferente. Nas outras aulas eu até recomendei um outro livro que eu tenho, porém esse daqui é muito legal, que chama Reinvente Sua Vida. E eu odeio esse termo de autoajuda, eu realmente não gosto muito, porém, esse é um livro bem nesse viés, assim, mas eu tenho que passar um pano, porque o Jung, que desenvolveu a técnica, né, desse livro, ele é um psicólogo mesmo, então tem validade, funciona mesmo. O Reinvente Sua Vida é um programa, assim como um manual, onde você vai estar sendo psicoeducado. Então, você vai receber muitas informações de como que ocorre essa formação, sabe, da tua personalidade, de maneiras como você vai perceber o mundo. Vou tirar o print aqui já, pessoal, aproveita para tirar o print. Pois é, eu deixei assim, mas qualquer coisa eu posso mandar a fotinha dele também. Eu tinha ele em PDF, porém eu formatei o meu computador e esqueci de salvar ele no Drive, perdi o PDF dele, gente. Mas eu vou dar uma conversada, vou ver se eu tenho um colega ali, que eu acho que vai ter esse livro aí. Se eu pegar o PDF, eu mando para a Dora e daí mandar para vocês. Que aí o PDF é mais de boa. Mas ele está disponível na Amazon, assim, para comprar. Eu acho que tem até na estante virtual, assim, que é um pouquinho mais baratinho. E ele é um livro, assim, onde você vai lendo e vai tomando, assim, consciência de alguns esquemas, de comportamentos que vocês provavelmente tenham, né? De coisas, assim, que realmente são bem interpessoais. E sempre que você vai fazendo os testezinhos que tem nesse livro, eles dão técnicas, assim, de enfrentamento. Isso é muito legal, porque aí, a partir desse livro, você começa a desenvolver estratégias mais funcionais de comportamento. Então, reinvente sua vida, assim, para quem, por exemplo, eu entendo, gente, que fazer terapia não é barato, né? Eu entendo que existe um custo, assim, né, que eu vejo como investimento, porque é saúde mental, né, gente? Se vocês estão com a perna quebrada, vocês não vão ficar tomando Dorflex, vocês vão ir no médico e vão tratar dessa perna quebrada. E assim é com os transtornos psicológicos também, com o sofrimento psicológico.
Quando você não vai tratar, ele vai existir. Você pode tomar um remédio para aliviar? Pode, mas a causa é psicológica. Então, você trata no psicólogo, na psicóloga, né? Porém, com esse livro, vocês têm um suporte um pouquinho maior de estarem caminhando sozinhos. Ah, então eu não tenho condição de pagar ali uma terapia? Ah, então, pelo menos, vai fazer uma prática que vai auxiliar você a ter um pouquinho mais de saúde mental. Né? E pensando nessa questão financeira, já fazendo o meu merchan, né, que eu sempre gosto de fazer, gente, eu ofereço atendimento online, tá? Então, assim, faço valores sociais para quem não tem muita condição, tá pagando, assim, tal, dá para conversar, um negócio assim, né? Então, se vocês têm esse interesse, né, eu deixo aqui o meu Instagram, que é Valéria Zalichen, ou se vocês, né, nem não quiserem fazer terapia comigo, mas quiserem dar uma força lá, me seguir, me sigam. Eu posto sempre conteúdo relacionado à psicologia, coisas pessoais também, que é legal, né? Nossa, nós psicólogos somos humanos também, então isso aprendemos também os nossos traumas, as nossas dores. Então, eu acho legal estar compartilhando isso. E a referência que eu trouxe é a da Judith Beck, que é a filha do cara que desenvolveu a TCC. Nossa, ela é uma mulher que eu acho, nossa, tive muito, muito, muito mesmo. E todos, né, esses slides da apresentação foram baseados nesse livro. Né? Lembrando que a TCC ela tem comprovação científica, tá, gente? Então, a psicologia não é uma prática de pseudociência, né? Que você pensa que vai dar certo sem ter certeza. Não. Né? Todo o tratamento da TCC ela teve a validação científica de que se a pessoa fez o tratamento com a TCC para depressão, para ansiedade, para transtorno alimentar, dá certo, tá, gente? Por mais que exista cada particularidade, cada tempo de terapia, a TCC, por isso que eu amo tanto essa abordagem, assim, porque ela garante, assim, essa melhora, né? Eu não digo cura, porque não existe uma cura dentro da psicologia, é claro que você consegue ficar estabilizado, você consegue ter uma qualidade da sua saúde mental, porém você não está quebrado quando você está com depressão, assim, você está realmente ferido de alguma maneira, né, sentimental, psicológica, e você consegue melhorar e fazer a manutenção disso. Mas você não fica curado, né? Porque essa é uma palavra muito dura, assim, muito forte, né? Eu prefiro dizer que você fica saudável mesmo, né? Você fica mais saudável, com uma saúde mental mais legal, assim. Bom, é isso, gente. Eu vou parar agora de apresentar. Deixa eu vir aqui. Aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu adoro participar dessas aulas, né? Eu tenho exemplos, assim, muito legais também. A Dora sempre me ensina muito. E olha, eu vou dizer para vocês, viu, que eu particularmente estou me administrando melhor na minha clínica depois de participar das aulas que eu vi aqui com vocês, viu? Porque antes eu dava uns deslizes, assim, que eu pensava, meu, o que uma planilha no Excel não faz, né, gente? Obrigada, Valéria. Muito obrigada pela sua participação, por agregar a nossa aula com tanto conhecimento, né? Que não só a gente leva, né, para a questão profissional, mas para a vida como um todo. É sempre um grande prazer ter a sua participação aqui. E fico muito feliz com o feedback de saber que está melhorando a sua clínica ali. Muito obrigada. É pouco, porque até refletiu na quantidade de clientes, sabe? Quando eu passei a me organizar melhor, eu consegui pegar novos clientes na minha clínica, e isso eu achei muito legal. E eu, analisando meus pensamentos, eu percebi, olha só, eu estou tendo um controle de gestão melhor, porque agora eu planejo a frequência de posts, por exemplo, no meu Instagram, né, que é a forma onde eu consigo captar esses meus clientes, né, eu consigo estabelecer preços que são legais, assim, tanto para eles como para mim também. E tudo isso dentro, assim, por exemplo, como eu falei, tem realmente pessoas que eu atendo, que eu passo um valor social, porque não tem a condição de pagar cento e tanto, ali, 150, 200 reais numa sessão de semanal, é muito caro, eu entendo isso, sabe? Então, assim como tiveram ótimas psicólogas que me fizeram, sabe, esse valorzinho, assim, que fizeram toda essa negociação para encaixar, é muito legal, porque parte também dessa gestão, né? A gente está sempre, a minha ferramenta de trabalho sou eu e as pessoas, então, como eu não vou ter essas habilidades sociais? Como que eu não vou desenvolver essa gestão de pessoas, né? Isso é muito importante também. Muito obrigada, Valéria. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para a psicóloga Valéria? Aproveitem um momento. Matheus, pode parar a gravação, por favor?